Nos anos 90, Arquivo X era uma série de muito sucesso, onde dois agentes do FBI se envolviam em casos além da imaginação. As histórias apresentadas nesse vídeo, apesar de parecer dignas de um episódio de Arquivo X, são reais. Prepare-se para mergulhar em alguns dos mistérios mais intrigantes da história. De um homem desconhecido alegando ser de um país inexistente, a uma epidemia de uma doença do sono inexplicável, essas histórias vão desafiar sua compreensão. Estamos prestes a explorar os enigmas do Homem de Taured, a epidemia da doença do sono, o SS Boura Medamp e o misterioso desaparecimento de um Boeing 727. Em 1954, um homem incomum tentou passar pela alfândega no aeroporto de Haneda, em Tóquio. Ele alegou que era de Taured, um país entre a França e a Espanha que simplesmente não existe. Ele tinha um passaporte do país com carimbos que correspondiam a todas as suas viagens de negócios, bem como uma carteira cheia de moedas e documentação correspondentes. Depois que as autoridades lhe mostraram um mapa que retratava Andorra como o país entre a França e a Espanha, ele se irritou e afirmou que Taured existia há milhares de anos. O homem foi colocado em um hotel durante a noite e seus documentos trancados enquanto as autoridades tentavam resolver tudo. Eles descobriram que a empresa com a qual ele disse estar se encontrando nunca tinha ouvido falar dele e o banco listado em seu talão de cheques não existia. As coisas ficaram ainda mais estranhas quando o homem desapareceu de um quarto de hotel vigiado sem deixar vestígios durante a noite. Toda a sua documentação, que havia sido retida durante a noite pela segurança do aeroporto, também desapareceu. Em 2015, na aldeia de Kalashi, no Cazaquistão, mais de 100 pessoas foram atingidas por uma bizarra doença do sono que confundiu médicos e cientistas. De repente, os portadores da doença cairiam em coma por dias. Quando despertassem, seriam mudados permanentemente. Muitos sofriam de dores de cabeça, tonturas, náuseas e perda de memória. Entre 2013 e 2015, muitos adoeceram, com alguns até experimentando episódios repetidos. Acreditava-se que fosse algum tipo de doença do radônio ou monóxido de carbono ou mesmo toxicidade de urânio de uma antiga mina soviética nas proximidades. Enquanto as autoridades transferiram alguns dos moradores para um lugar fora da zona de perigo, muitos se recusaram a sair. Apesar do preço que a forte contaminação poderia ter em suas vidas, eles queriam ficar em Kalashi. Por volta de 1947 a 1948, uma mensagem de rádio bizarra foi recebida por vários navios que viajavam pelo Estreito de Malaca, perto de Sumatra e da Malásia. A mensagem foi entregue em código Morse e parcialmente indecifrável. De acordo com quem recebeu a transcrição, disse: "Todos os oficiais, inclusive o capitão, estão mortos. Deitado na sala de cartas e na ponte. Possivelmente tripulação inteira morta. Eu morro." 2 navios americanos vieram em socorro do navio holandês e acharam os pedidos de socorro terrivelmente precisos. O navio estava repleto de cadáveres da tripulação, todos em estado de completo terror. Até o cachorro de estimação da tripulação foi encontrado morto, com os dentes descobertos. Embora não houvesse sinais de danos físicos em nenhum dos tripulantes, todos pareciam estar apodrecendo rapidamente. De repente, o Oura Medan pegou fogo e explodiu, afundando no mar. Em 2003, um mecânico e piloto de aeronaves americano chamado Ben Padilla foi a Angola supervisionar uma equipe que estava reformando um antigo Boeing 727. O trabalho foi bem sucedido e o avião estava pronto para deixar o país quando algo inexplicável aconteceu. À noite, quando o avião taxiou na pista para um teste regular de motor, ele fez uma decolagem não autorizada e voou em direção ao Oceano Atlântico. Ninguém ouviu falar nem do avião nem de Ben Padilla desde então, o que é estranho, já que é preciso uma tripulação de pelo menos 3 pessoas para pilotar um 727, e Padilla não estava qualificado para pilotar esse tipo de aeronave em primeiro lugar. O FBI, a CIA e os Departamentos de Estado e de Segurança Interna dos Estados Unidos investigaram e não encontraram nada. Curta e compartilhe se gostou do vídeo.